Pessoal, boa tarde, né? Hoje nós temos o prazer de ter aí o Walter, ele vai se apresentar, ele é da Embrapa, um parceiro nosso aí, vai falar um pouquinho aí do trabalho dele. O Walter, fique à vontade, e aí no final a gente conversa, né? Acho que sobre os alunos Sim, também, melhor do que te interromper na sua fala. tá. Eu estou aqui iniciando a abertura do arquivo só para facilitar, sabe? Tá, compartilhar aí. Eu acho que agora vai. Deixa eu voltar aqui para a tela. É, compartilhar. Vocês estão vendo a minha tela? Sim, só precisa expandir, Val. Tá. Só um segundo. É porque é um aplicativo que eu nunca usei. Deixa eu ver aqui. Aqui. Agora deu, né? Ok? Ele não tá aí na tela, a tela toda. Agora deu? Agora. Agora é possível ver? E sim, a gente está vendo, mas ele poderia expandir um pouquinho mais. Assim, a gente ainda vê a sua. A barra, né? Mas se não tiver como, tá ótimo. Agora já ficou. É, Só não que aí sei. agora a gente embaixo. Tem alguma. Eu acho que a gente está. O programa Arroz da gente. Aí, agora tá enxergando. Agora deu. Tá. Então nós vamos seguir assim. Bom, primeiro agradecer essa oportunidade, né, de encontrar com vocês da UFMG nessa atividade, né, e ao mesmo tempo pedir desculpas pelas dificuldades aí iniciais. Bom, meu nome é Walter Matranglo, eu sou pesquisador aqui na Embrapa Milho e Sorgo, na área de pesquisa de agroecologia e produção orgânica. Então, eu estou aqui desde 2007 como pesquisador contratado, né, para o concurso, e de lá para cá venho tendo a oportunidade, né, de desenvolver alguns trabalhos de pesquisa que estão, de alguma forma, contribuindo, né, dentro dos limites, né, de cada um, com o caminhar da agroecologia, né. Vocês estão vendo aí na tela esse programa Arroz da Gente do governo federal. Não sei se vocês já tiveram conhecimento sobre esse programa, mas é um programa coordenado pela Conab, né, Conab do Brasil, né, uma empresa pública que está buscando fomentar a agroecologia dentro das comunidades que já vinham produzindo arroz, com a perspectiva de reduzir o risco de insegurança alimentar, principalmente depois da catástrofe que teve no Rio Grande do Sul. E isso ligou uma luz, né? Porque 80% do arroz consumido no Brasil como um todo vem lá do Sul. Então, esse programa veio com esse intuito,
de aumentar a segurança, né, alimentar e nutricional para diminuir o risco, né, de desabastecimento, né? Não só no arroz, mas principalmente o arroz ficou como a bandeira, né, desse programa. Então, eu estou usando essa apresentação, falando um pouquinho do programa Arroz da Gente, porque é realmente uma ação que eu venho desenvolvendo com um colega parceiro aqui da Embrapa também, junto a esse programa. E essa semana passada, agora, né, aliás, ontem mesmo eu estava ainda lá na aldeia Bacairi, no norte de Cuiabá, lá no Mato Grosso. E na semana anterior a gente estava nos Calungas, no Quilombo Calunga, em Tocantins. Então, o que eu vou apresentar para vocês é o que eu apresentei para eles, dentro da perspectiva da minha pesquisa, né? É, da mesma, da, da mesma forma que eu falei com eles, eu vou tentar me expressar aqui com vocês para trazer um pouquinho da minha prática de agroecologia e conectado com esse programa, né? Então, eu vou pedir licença aqui para fazer a mudança de slide. Acho que vai ter que ser assim, né? Não estou vendo outra. Não, mas tá, acho que fica bom. Eu vou diminuir um pouquinho para a tela aparecer inteira. Isso. Aí dá para ver o slide inteiro. Bom, então a proposta do meu trabalho junto com essas comunidades é tratar do tema redesenho de paisagem e agroecologia. Voltando aqui um parênteses, essa é a quinta participação minha nesse programa. A gente já esteve em João Pinheiro, estivemos no Piauí, estivemos no Maranhão e agora em Tocantins e no Mato Grosso. Então, está sendo uma oportunidade muito rica de conhecer assentamentos, grupos quilombolas e aldeias indígenas. Então, é nessa perspectiva de fomentar a agroecologia e pensar redesenho de paisagem que a gente participa da atividade desse programa, né? Uma das coisas que eu começo, né, a minha apresentação é sempre dentro de uma perspectiva de trazer uma sensibilização, né? Trazer uma, uma dinâmica ou alguma coisa que traga aí uma sensibilização antes de começar a oficina. Então, eu trago para essa abertura, né, da minha participação, um poema, né, um poema do Manuel de Barros, e que tem tudo a ver com o que eu vou tratar aqui daqui para frente. Então, o poema do Manuel de Barros, inclusive, é nascido em Cuiabá, né, no Mato Grosso, é um poeta já falecido, e o poema chama Poema número 13. Poema 13. Bom, eu vou tentar aqui, né, tentar dar uma, uma, uma apresentação aqui desse poema. Não sei se vai ser boa a leitura, mas vamos lá. Então, Poema 13, de Manuel de Barros. Venho de nobres que empobreceram. Restou-me, por fortuna, a soberbia. Com essa doença de grandezas, hei de monumentar os insetos. Cristo monumentou a humildade quando beijou os pés de seus discípulos. São Francisco monumentou as aves. Vieira, os peixes. Shakespeare, o amor, a dúvida, os tolos. Charles Chaplin monumentou os vagabundos. Com essa mania de grandeza, hei de monumentar as pobres coisas do chão mijadas de orvalho. Então, essa é uma poesia do Manuel de Barros, inclusive de um livro dele que chama Meu Quintal é Maior do que o Mundo. Então, é uma alusão, né, às pequenas coisas que são desprezadas, né, que são desconsideradas. E aí eu falo, no caso específico dos insetos, mas a gente pode também, né,
tratar não só dos insetos, mas também de tantas comunidades ancestrais, tradicionais, que são desconsideradas, né, que vêm sendo desconsideradas, né, ao longo do tempo, né, da formação da nossa civilização. Bom, então essa é mais uma introdução, né, para a gente tratar da questão da arte, né, da importância da arte no processo de construção da agroecologia como ciência, como prática e como movimento, né? Então, eu gosto muito de usar a poesia porque realmente é uma expressão artística muito importante, né? Bom, seguindo aqui, eu vou trazer para vocês uma imagem que foi feita no ano de 2014, quando eu tive a oportunidade de visitar uma aldeia calunga, só que dessa vez no território de Goiás. Eles têm uma aldeia muito grande que é separada por um rio, né? E no caso, em 2014, eu estive numa expedição de coleta de sementes, na comunidade Calunga de Goiás, e aqui eu tirei uma foto de uma roça de toco. Não sei se é muito conhecido por, pela maioria, mas eu, que me formei em agronomia, não conhecia esse tipo de sistema de produção, pelo menos durante a graduação. Depois, logicamente, eu ouvi falar, estudei um pouquinho, mas é um sistema de produção onde há um corte da vegetação nativa, né? Em geral, é feita uma queima desse material vegetal, e em cima desse material queimado é feita a semeadura de milho, arroz, mandioca, feijão, abóbora, os alimentos em geral. E aí vocês estão vendo a imagem de uma roça de toco onde o milho já foi colhido, né? O arroz já foi colhido, a tendência é que essa área seja utilizada daqui a alguns anos. Ela não é utilizada sequencialmente. Então, há aí uma exemplificação de um sistema produtivo, né, que a gente pode chamar de um sistema agroflorestal ancestral, né? Então, é um arranjo produtivo ancestral onde a biodiversidade é componente do processo produtivo, né? Então, ali não existe um monocultivo, existe sim um manejo da vegetação nativa e é, vamos dizer, eles usam a questão do tempo para que essa área se recupere. Então, é dado um tempo para novamente essa vegetação rebrotar, né? Então, esse toco, ele vira um novo arbusto, né? Então, esse arbusto acaba por criar uma nova massa vegetal que daqui a alguns anos vai ser utilizada de novo como fonte de nutrientes. Então, é uma tecnologia ancestral e que, né, de alguma forma foi adaptada, né, aos nossos tempos. Eu vou falar um pouquinho mais a seguir. Gente, é só uma questão prática, né? Eu acho muito interessante se vocês tiverem alguma dúvida ou quiserem pontuar alguma coisa específica, pode falar aqui. Aí a gente interrompe e a gente vai fazendo um bate-papo, tá? Renata, o que que você acha? Pode ser assim ou você prefere que eu faça tudo direto? Não, pode, pode sim, pode sim. Aí eles levantam a mão né, a gente pode chamar, fica à vontade. Tá dando para ver direitinho a apresentação Sim, nessa. sim, Ah, não, então tá. tá dando para ver. Tá. Bom, então vamos lá na sequência, né? Como que É, chama mesmo roça o de toco. sistema? Roça de toco. Roça de toco, É, bom, literalmente. é isso mesmo, é roça de toco. Então, bom, até voltando um pouquinho, né? A gente acaba tendo muito conteúdo sobre cada tópico desse, mas na visita a essa comunidade Calunga, eu perguntei para das pessoas da comunidade quantas espécies de planta teriam ali, né? Além das plantas de produção. Perguntei se seriam 50. Ele falou que era muito mais. Então, tem muito mais de 50 espécies aí dentro desse sistema de produção.
Então, a diversidade é parte de um componente cultural aí desse sistema de produção, né? Então, eu quis trazer essa imagem inicial só para a gente já contextualizar, né? Porque a agroecologia tem essa perspectiva, né? De junção dos saberes científicos e dos saberes ancestrais, né? Não existe dentro da agroecologia esse isolamento do conhecimento ancestral, né? A gente sabe que dentro da perspectiva da agronomia convencional, inclusive na qual eu fui formado, o conhecimento ancestral não é tratado como uma coisa de valor, e o que é bom é só o que a ciência moderna gerou de conhecimento, né? Então, é realmente uma exclusão desse conhecimento ancestral. E a agroecologia está trazendo um resgate dessa sabedoria que é milenar, que vem sendo acumulado, geralmente de forma oral, entre as gerações, né? Então, especificamente aqui, para tratar dessa questão da junção dos saberes científicos e os ancestrais, eu trago aqui três historinhas, né, que para mim são muito marcantes. Uma é dos peixes, outra é das abelhas e a outra é da embaúba. A historinha dos peixes, eu ouvi o relato dessa história por uma professora do meu doutorado lá em São Carlos, na Federal de São Carlos, onde eu fiz o doutorado em ecologia. Essa professora minha era Michele Sato, inclusive ela já nos deixou, mas ela é realmente uma das ícones da educação ambiental no Brasil. E educação ambiental como linha de pesquisa mesmo, né? Não é educação ambiental para catar PET no mato ou fazer reciclagem, é uma linha de pesquisa mesmo, né? Então, essa professora Michele, ela contou na aula uma historinha muito interessante sobre os peixes e um grupo de pesquisa que estava na Amazônia fazendo coleta de peixes com o intuito de resgatar um conhecimento que foi gerado há muito tempo atrás sobre a presença de um grupo de insetos na barriga de um grupo de peixes, né? Então eles queriam voltar lá no local para confirmar, né, o relato de uma pesquisa antiga da relação entre esse peixe e esse inseto. No caso aqui específico, não tem, a gente não se interessa em saber qual peixe e qual inseto, porque não tem, a questão não é nem a questão da identificação, mas sim como é que se deu essa pesquisa. Bom, eles ficaram muito tempo lá na Amazônia tentando achar o tal do inseto na barriga do peixe, do tal espécie de peixe. E não conseguiram, ficaram muito tempo lá tentando achar, até o ponto deles estarem quase desistindo da pesquisa. Aí eles entraram em contato com a comunidade que vivia ali na região, né? Que seria o óbvio de ser feito no início, né? Mas eles acabaram entrando em contato com a comunidade, e aí o que aconteceu? O comentário foi: vocês não iam achar nunca, vocês têm que vir aqui em tal época do ano. E foi dito e feito, né? Eles voltaram novamente na época que a comunidade indígena falou, e foi o que aconteceu, né? Encontraram os insetos na barriga do peixe, como tinha sido citado na publicação mais antiga. Então, aí mostrando, né, que a pesquisa convencional precisa realmente de se aproximar dos saberes ancestrais para até economizar dinheiro, né? Se tivesse feito isso logo no início, né, não teria tido esse gasto, né? Outra história bem interessante que eu acumulei aqui, né, ao longo do tempo, foi essa das abelhas. Inclusive foi durante uma, uma a live na pandemia. Era um pesquisador que tratava de abelhas e falava também um pouco dessa questão do conhecimento ancestral. Nessa história contada por esse pesquisador, ele apresentou uma caixa de abelhas, né, aquelas caixas entomológicas com as abelhinhas espetadas, né, e mostrou para a comunidade e falando: eu vou levar aqui 17 espécies de abelhas, eu não lembro o número exato, mas acho que eram 17 espécies de abelhas para a gente catalogar, né?
as abelhas aqui da sua região. Pois não é que um menino, né, adolescente, olhou aquela caixa e falou assim: não, você não tem só 17, você tem mais duas espécies a mais. E aí, para tirar a prova, o pesquisador teve que fazer o teste de DNA para ver que o número de espécies certo era o do menininho, né, do adolescente. O menininho tinha, vamos dizer, um conhecimento empírico mais preciso do que o dos acadêmicos, né? Então, mostrando novamente a importância, né, da gente dar valor para esse conhecimento. E, por fim, a história de uma indígena contando como extrair a fibra da embaúba, né? Foi mais recente que eu vi essa história, contada por ela, né, em que ela relata o processo de extração da fibra da embaúba, que é uma planta comum na Mata Atlântica, né, aqui na nossa região, aqui na região central de Minas tem bastante também, mas a história que ela conta é a seguinte: quando você vai para a mata colher a embaúba, você sempre escolhe a mais velha e deixa as mais novas para no futuro ter o que coletar, né? Essa é uma observação que ela faz durante a fala dela. E depois ela conta, né, que e você, depois que você cortar a árvore de embaúba, você não tira a fibra no dia, você tira a fibra no dia seguinte, né? Se tirar a fibra no dia, a corda, o tecido que eles vão fazer não fica bom, não é ideal, né? Então é um aprendizado também, né? E por fim ela fala, por fim não, aí ela põe outro apontamento. É importante passar a resina que sai da planta na pele para as formigas não atacarem a gente. Então, já é uma outra observação também, com certeza, de acúmulo de conhecimento. E no final ela fala, e depois que a gente faz a fibra, a gente compartilha com o parente, né? Então, são três historinhas dentro da história, né, da extração da fibra da macaúba, onde ela mostra, né, a questão dos conhecimentos, né, da sabedoria de deixar os rebentos para no futuro ter também, né, a questão de entender o papel, né, daquela resina na proteção de quem está colhendo, e a questão do tempo, né, também para a maturação da fibra, e o compartilhamento, né? Então, se a gente pensar na lógica da agroindústria, vamos dizer, né, da produção agroindustrial, tudo que ela falou é contrário, né? O que a agroindústria faz para produzir qualquer coisa é extrair o máximo possível, no máximo, menor tempo possível, para ter lucro, né? Não é para compartilhar. Então, só por essas três historinhas a gente já vê como é importante, né, a gente dar ouvidos àqueles que historicamente foram calados, né? Então, a agroecologia é realmente uma ciência de grande ruptura, né, com os dogmas da nossa civilização capitalista, então ela realmente traz aí uma contribuição, né, para reflexão, né? Que ciência que a gente quer praticar, né? Que mundo que a gente quer para o nosso futuro, né? O da partilha ou da competição, né? Da inclusão, né? Ou da exclusão. Então, mais um parênteses para a gente falar um pouquinho da perspectiva da agroecologia, né? Ela é tratada também, de forma mais ampla, como uma ciência, como uma prática e como um movimento, né? Ciência porque ela não exclui o conhecimento científico e gera conhecimentos novos, né? Através da pesquisa. Ela é uma prática porque não se faz agroecologia na teoria, né? Preciso ter a relação com a natureza direta para a gente compreender esses processos, né? E é um movimento porque inclui, sim, um questionamento desse modelo de desenvolvimento, né? E engloba muito diretamente as comunidades, né? Os movimentos sociais, né? Os assentados do MST, os quilombolas, os povos indígenas originários, né? Então, a agroecologia não está
restrita à academia, né? A agroecologia realmente é uma ciência que traz os novos paradigmas, né, para a nossa civilização. Bom, e aí, entrando um pouquinho na questão do redesenho das paisagens, né? Por que redesenhar as paisagens, né? Então, essa é uma figura que eu fiz no oeste da Bahia. Acho que muitos já ouviram falar do Matopiba, né? Bahia, Tocantins, Piauí e Maranhão, né? É uma região de cerrado que foi, né, e vem sendo dizimada, né? Vegetação nativa vem sendo dizimada para implantar projetos de monocultivos extensivos de grande uso de insumos, sementes transgênicas, adubo químico, eh, s- produtos sintéticos para controle de doenças, né? Fungicidas, inseticidas, herbicidas, maquinário pesado, alta produtividade e exportação, né? Então, é a paisagem que foi desenhada por esse modelo agroexportador. E o que a gente vê aí, na verdade, é um deserto verde, né? Esse é uma mesma área com uma foto mais fechada, é um plantio de milho. O que era um cerrado mega diverso virou um solo arenoso e uma plantinha de milho transgênica com um adubo químico ali, né? De alto custo energético para adubar esse milho. Então, esse solo, ele tem a sua biodiversidade de micro-organismos exterminada pela radiação solar, né? E esse milho é produzido com uma carga enorme de energia, né? Todo esse processo para produzir esse milho exige um gasto energético imenso, né? E a produção, né, vai para alimentar animais fora do Brasil, né? Em geral, a grande parte é exportada, né? Então, essa paisagem que a gente viu, né, essa paisagem que é um deserto verde, a gente traz aqui um complemento dessa discussão, que é um gráfico muito simples, né? Onde a gente tem aqui no lado esquerdo embaixo um ambiente onde o sol está totalmente exposto e gradativamente ao quê? Um acúmulo de biomassa até a gente chegar numa floresta, né? Então, esse processo de transformação de uma área desértica para uma área toda revegetada é um processo que acontece naturalmente, mas que leva muito tempo, né? São processos de ciclagem, de produção de biomassa que levam muito tempo. E aí a gente traz um pouco da reflexão sobre o papel da energia solar nesse processo todo, né? A energia solar, quando ela incide aqui nessa faixa desértica, ela, em geral, eleva a temperatura a mais de 40, às vezes 50 graus, né? Porque não tem nenhuma sombrinha ali, é só deserto. E durante a noite, esse deserto vira o quê? Uma área gelada, né? Não tem calor ali, o calor não é retido, o calor volta para a atmosfera. É o processo da entropia, né? É a dispersão da energia. Para a gente reter essa energia e diminuir a entropia, a gente tem que fazer o quê? Vegetar, né? Cobrir o solo. Porque essa energia que incidiria sobre um solo nu agora é captada pelas plantas através do processo de fotossíntese, né? Que é a reação química mais importante que a gente tem no nosso planeta. E essa energia solar, em vez de se perder, que é uma energia que vem gratuitamente, em vez dela se perder, ela é retida e é transformada em alimento, fibra, fármacos, né, proteção de solo, biodiversidade, né? Tudo que essa energia solar toda a energia solar que é captada, a grande maioria é transformada em seres vivos, né? No caso, numa região desértica, ao contrário. Então,
é uma reflexão, né, que esse gráfico traz sobre a importância, né, da gente manter a biodiversidade para quê? Para que seja mais econômica a produção de alimento, de qualquer outro produto, né, vegetal. Porque a gente não vai gastar com adubo químico, com inseticida, com herbicida, com fungicida, nenhum sida, porque a natureza já dá conta desse processo de equilíbrio, né? Então, também essa imagem é só para ilustrar o processo de entropia e o quanto de energia que a gente desperdiça dentro de um ambiente como aquele que a gente viu no monocultivo, né? E essa planta de milho que está lá sozinha, ela está sofrendo demais, né? Ela está perdendo água, ela está gastando energia para se refrescar. Então, realmente é um processo que tem um rendimento energético baixíssimo, né? No final das contas, em geral, é negativo o balanço energético. Você gasta tanta energia para manter aquela planta de milho que no final o que você colhe de grão não compensa, né? Na verdade, compensa para as multinacionais, né? Que vendem as sementes transgênicas, os adubos químicos, os venenos, né? Inclusive os remédios, né? Para eles é muito compensador esse tipo de arranjo produtivo de um monocultivo extensivo, né? Mas para a sociedade em geral, não. Né? Ele é extremamente pernicioso, né? E ele é antiecológico, porque ele desperdiça energia gratuita e usa uma energia tóxica, que é a energia do petróleo, né? Que precisa ser extraído do subterrâneo. A própria fabricação do adubo nitrogenado gasta muita energia no processo produtivo, né? Então já é um parênteses maior, né? Mas vamos seguir em frente. Essa é uma reflexão que essa imagem traz. E aqui, mais uma área, né? Aqui na zona da Mata Mineira, próxima a Juiz de Fora. Para quem conhece a zona da Mata Mineira, né? Essa é uma das paisagens mais comuns, né? Uma área de morro, com pouquíssima vegetação, e com o gado sofrendo no sol inclemente, tentando comer alguma coisinha que nasce ali naquele solo todo degradado, né? Outra área, dá para ver o gadinho aqui, né? Perdido aqui no meio dessas montanhas. Aqui também a mesma coisa, né? Só com um restinho de mata lá no topo. E aqui também, né? E essas faixas horizontais, né? Como se fossem degraus, né? São os caminhos que o gado vem fazendo ao longo de décadas, né? Tentando achar alguma coisa para comer ali naquele morro pelado. Então, aí a gente traz a reflexão para o redesenho de paisagem novamente, né? Quem é que projetou essa paisagem, né? Alguém pode falar? Se alguém tiver interesse de comentar, quem é que fez esse morro pelado aí, deixou desse jeito? Seriam os povos originários, os povos indígenas que viviam ali? O que vocês acham? Bom, quem Pergunta fez difícil. as. Nunca parei para pensar, ô, Val. Sim. Pois é, mas a gente pode refletir o seguinte: quando os invasores europeus chegaram aqui, o Brasil era um país das matas, né? Tinha mata para todo lado, né? Era das matas que os povos originários extraíam a comida, a proteção, o alimento, a água, né? Então, se você imaginar que os europeus chegavam aqui e não conheciam nada de nada, não davam valor para nada, a não ser da madeira que eles conseguiam extrair para fazer construção ou qualquer coisa parecida, para eles não tinha relação nenhuma entre destruição das matas, eliminação da fonte de alimento e a destruição dos mananciais de água. Se você for em qualquer córrego que passa próximo desses morros, certamente eles estão assoreados, várias nascentes foram suprimidas, né? E não existe recurso nenhum. Esse gado aí, ele gera pouquíssima proteína, pouquíssimo alimento para a carga de energia solar que a área recebe. Então, essa paisagem foi
foi elaborada, foi desenhada por pessoas, né, por mentalidades que não davam valor nenhum para a mata, né? Nunca que uma comunidade indígena faria isso, porque ela estaria dando um tiro no próprio pé. E isso é uma realidade em várias regiões brasileiras, né? Onde a destruição da vegetação nativa é feita por pessoas que não dão valor nenhum para essa paisagem, né? Essa paisagem, inclusive, tem gente que vê esses morros pelados aí e acha bonito, né? Acha uma maravilha. Mas se a gente pensar pelo aspecto histórico e mesmo ecológico, isso é um crime para o futuro, porque se essa área ficar desse jeito ao longo dos anos, o que que vai acontecer? Vai gerar um deserto, né? Provavelmente esses morros vão desabar para dentro do rio, vai ficar tudo uma planície com as nascentes todas assoreadas, né? Então essa paisagem foi construída por pessoas que a gente pode dizer que eram analfabetos ecológicos, né? E a gente pode se considerar analfabeto ecológico também, né? Porque ninguém é sabichão, sabe de tudo. Mas no caso daqueles colonizadores, né, daqueles invasores, eles eram completos analfabetos ecológicos. Agora a gente já tem conhecimento científico, né? A ecologia entrou em todas as áreas do conhecimento, mas ainda assim o poder econômico não deixa que essa mudança aconteça, né? Como deveria ser feito o quanto antes, né? Então, a pergunta que vem, né? Por que redesenhar as paisagens, né? A história do milho é um pouco por aí, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente tem aqui na América Latina mais de 4.000 materiais de milho diferentes. Tem o milho preto, amarelo, vermelho, pipoca, um milho que é feito só para tirar o cabelinho e fazer um chá, um milho para fazer artesanato, para farinha, para fazer fubá, para fazer cuscuz. São vários tipos de milho que foram elaborados pelas comunidades, né? Os milhos não nasceram com essa diversidade imensa. Essa diversidade surgiu com a demanda de cada comunidade com interesse particular, né? Então, agora a gente tem essa variedade porque eles vieram de vários lugares diferentes, de vários microclimas, vários solos, várias culturas. Então, o milho foi construído ao longo de centenas e milhares de anos por essas comunidades. Então, esse milho foi moldado de acordo com o interesse das comunidades, né? E chegaram até nós. E da mesma forma, né, que esses povos moldaram o milho, é possível também que a paisagem seja moldada, né? Essa sabedoria, ela existe, né, ancestralmente nas comunidades e ela pode ser, sim, né, aplicada, né? Desde que a gente conheça, né, minimamente o bioma, né, a biodiversidade associada, né, e toda a questão cultural, né, o interesse cultural pelo redesenho dessa paisagem, né? E aqui a gente tem um contraponto àquelas paisagens horríveis que a gente viu anteriormente, né? Que é aqui em Capim Branco, próximo da gente aqui de Sete Lagoas, é a Fazenda Vista Alegre. Eu já sugiro que vocês entrem em contato pelo Instagram, Projeto Vista Alegre e Projeto Milho Crioulo, né? Essa paisagem é uma paisagem de um vale aqui em Capim Branco, onde a gente pode ver a diversidade de manchas de árvores, né, em torno do rio, né? Então, a gente tem o cultivo de milho, mais próximo do cultivo de milho tem a vegetação nativa. Bom, essa vegetação nativa, ela é fundamental quando a gente pensa nos sistemas agroecológicos, né? Os sistemas agroecológicos, eles não estão restritos à área de produção, né? Quando a gente pensa em um agroecossistema, a gente não pensa só na área onde a planta comercial está sendo cultivada. A gente pensa na paisagem, no entorno. E aí eu vou explicar um pouquinho por que que é importante, né, a gente pensar no entorno para o processo produtivo, né? A gente fez uma experiência muito simples, né? Eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho qual que foi a experiência. Bom, a gente tem aqui na Embrapa um laboratório que cria
mariposas que vão gerar lagartas que comem o milho, né? Essa mariposa, ela bota um ovinho dentro do laboratório e o ovinho é como se fosse um amontoado de ovos um em cima do outro. O que que eu fiz? Eu fui nesse laboratório, pedi um pouquinho desses ovos, né? Peguei algumas que a gente chama de posturas, né? Que tem centenas de ovos nessas posturas e levei lá para o milharal, lá em Capim Branco. Usando um grampeador de papel, eu grampeei esse papelzinho onde estava a postura na folha do milho e deixei lá 2 dias. 2 dias depois eu fui lá, voltei, peguei esses ovos e levei para o laboratório, né? Ficou lá no laboratório e o que que apareceu de dentro desses ovos, em vez de nascer uma lagartinha? Nasceram esses cisquinhos que vocês estão vendo aqui, ó, apesar de não estar muito nítido. Essas pontinhas pretas que eu estou apontando aqui, dá para ver o apontador aqui? São Tô vendo. microvespas. São microvespas. A foto não está boa, eu peço perdão, a qualidade não está boa, mas o bichinho é muito pequeno mesmo, né? Mas são microvespas. Aqui tem o nome, essa tem o nome de tricograma. É como se fosse um marimbondo, só que minúsculo. Quando a gente moe a pimenta do reino, o pozinho menor que tem, menor que meio milímetro, é o tamanho dessa vespinha. Ela está pousada ali no ovo de uma mariposa, de um inseto, né, geralmente da ordem Lepidoptera, e ela está colocando dentro desse ovo da mariposa o seu ovinho. Às vezes, dentro desse ovo, em vez de sair uma lagarta, sai dois, três, quatro, às vezes mais vespinhas, né? Então, isso a gente chama de controle biológico conservativo. É o controle biológico que já existe na natureza há milhões de anos. Esses organismos evoluíram há milhões de anos e essa vespinha faz o quê? Um controle natural. Não precisa jogar veneno, não precisa jogar nenhum bioinsumo, nenhuma bactéria, nem ter um milho transgênico para que o milho cresça saudável, desde que haja o quê? Uma paisagem biodiversa que hospede essas vespinhas enquanto o milho não está lá. Quando o milho está lá, essas vespinhas estão há milhões de anos associadas ao milho e aos insetos que se alimentam do milho, e ela sente pelas antenas o cheiro, né, desses ovos e vai lá, e a fêmea vai lá e bota o seu ovinho. Então, existe aí uma multiplicação natural dessa biodiversidade. Então, o que acontece lá na Fazenda Vista Alegre? O Lucas não tem problema de insetos fitófagos. Eu não gosto de usar o termo praga, porque é um nome dado pelo modelo agroindustrial para criar um apelo, né, chamativo, né? Na verdade, a praga é um desequilíbrio ecológico promovido pelo próprio ser humano, né? Então, a culpa não é da praga. A praga é um inseto ou uma doença que entrou em desequilíbrio. E aí, em vez de fazer um redesenho de paisagem, joga veneno, né? Então, essa é uma discussão de base, né? Que traz o que? A importância da gente ter paisagens biodiversas, né? E aí eu vou entrar aí no meu trabalho, que vai, vamos dizer, fazer um alinhavo, né, nessa história toda, que é usando uma planta da nossa biodiversidade, que é a Cratilha argentea. É uma planta que eu venho estudando já há quase mais de 15 anos, né, e tem me trazido bastante conhecimento, né, sobre as relações dela com o ambiente, né? Então, é uma planta nativa do Cerrado, da Amazônia, da Caatinga, e vai sair uma publicação, talvez esse ano ainda. Ela foi identificada também na Mata Atlântica. Por isso ela tem vários nomes, né? Cada região tem um nome diferente para ela. Ela pode se chamar de copada, camaratuba, cipó-prata, feijão bravo, mas é a mesma espécie, a Cratilha argentea. Então, essa é uma planta arbustiva, ela tem no máximo 3 metros de altura. Essa planta especificamente deve ter mais ou menos uns 3 anos, 3 anos e pouco. Ela demora um pouquinho para ter essa arquitetura, que é uma arquitetura bastante interessante, porque ela forma um microclima aí dentro, e nesse microclima ela
permite que vários organismos cresçam, se alimentam, se reproduzam aí nesse microclima que ela forma. Então, ela é uma biofábrica natural, né? É um reator, né, de biodiversidade. Eu vou mostrar mais um pouquinho. Aqui é uma florada dela mais fechada, né? É um cacho muito bonito de flor. E ela atrai muito inseto nessa sua florada. Aqui eu vou mostrar uma sequência de uso dela para adubação verde, né? Então, aqui é uma área que a gente tem aqui na Embrapa Milho Sorgo, e desde 2013 a gente vem manejando essa área, fazendo podas drásticas, utilizando as folhas dela para alimentar o solo. Aí, voltando lá na roça de toco, né? Esse é um sistema que foi desenvolvido na África, tentando, vamos dizer, não é melhorar, mas tornar mais utilizável essa ideia de uso de planta perene para adubação do solo, né, sem precisar de adubo químico. Então, é um arranjo produtivo onde a gente plantou essa leguminosa em 2013 e de lá para cá a gente vem fazendo esse tipo de manejo. Tá vendo? Desde 2013, acho que foram mais de 30 podas drásticas. A gente corta as folhas todas, coloca aqui no chão, nas entrelinhas, vocês estão vendo, são 3 faixas, né? Nessas 2 faixas internas, a gente faz o plantio do milho, do feijão e de outras plantas aí que servem para alimentação, né? Então, essa é um panorama mais ou menos do solo. Vocês veem que o solo está todo coberto, né? Lembrando da questão do redesenho da paisagem, da incidência da radiação solar, né? Então, esse solo e os micro-organismos que estão nele estão totalmente protegidos da radiação solar e essa planta vai rebrotar, né? Aí, outra foto, vocês veem o milho já surgiu, a planta continua rebrotando, continua viva, né, e rebrotando. E aqui, uma sequência de fotos mostrando a mesma área, né? Então, de lá para cá, a gente vem monitorando tanto a produção da fitomassa, da cratilha ou da camaratuba, como a produção de grãos, né? Então, é um trabalho de longo prazo que a gente vem conduzindo. Já tivemos várias respostas muito interessantes, né, sobre esse arranjo, vários resultados de pesquisa bastante interessantes, uma área bem pequena, né, mas que tem nos dado a oportunidade de aprender a manejar um sistema que a gente pode dizer que é um sistema ancestral adaptado, né? Seria uma roça de toco adaptadas. A gente não bota fogo, né? No caso específico, a gente não bota fogo, mas é usando uma planta nativa para alimentação do quê? Dos grãos dos cereais, né? Então, aqui mais uma sequência de fotos, né? Vocês veem o milho está secando e ela já está toda rebrotada, né? E aí a gente vem o quê? Corta, colhe o milho, corta de novo e faz o que? A semeadura, no caso, é mecanizada. Esse espaçamento entre as linhas da cratilha é de 4 metros, permite que o trator entre fazendo a semeadura direta, né? Semeadura direta. E aqui é o feijão. Vocês veem, ela está toda rebrotada de novo. O feijão está bem bonito ali, né? Crescendo. E é isso, né? Esse é uma experiência que a gente vem conduzindo. Nós devemos fazer uma nova poda. Talvez iniciemos a nossa nova poda semana que vem. Já colhemos milho, feijão e abóbora, que aí eu já entro num outro sistema ancestral, que é a milpa. Não sei se vocês já ouviram falar desse sistema de produção denominado milpa. Alguém já ouviu falar? Quem ouviu falar, me ajuda aí. Eu não conhecia. Pois Eu é. também não. Então, eu também não. Eu me formei em Viçosa, né, no curso de agronomia lá de Viçosa, já faz muito tempo, eu sei, mas eu tenho alguns estudantes do CNPq, bolsistas que trabalham aqui comigo, que ainda estão na graduação, alguns já se formaram aqui na graduação, aqui em Sete Lagoas, da Federal de São João del Rei, né, tem o campus de Sete Lagoas aqui, que tem agronomia, engenharia florestal e engenharia de alimentos. Pois ninguém ouviu falar também.
né? Então, como eu falei, a roça de toco é desconhecida e a milpa também, né? Aqui a gente fez um pouco a junção das duas. O que que é a milpa? É um sistema ancestral também de produção de plantas na mesma área, na mesma época. Planta-se o milho, feijão e a abóbora. Cada um tem uma função. A abóbora, que tem as folhas largas, ela cobre o solo e diminui o desenvolvimento das plantas espontâneas que estão ali na área. Então, cobrindo o solo, essa cobertura reduz o quê? A incidência solar nessas plantas espontâneas e, ao mesmo tempo, reduz a chance delas gerarem sementes, né? Então, diminui a infestação. O feijão é uma leguminosa que faz a fixação biológica de nitrogênio, ajuda na nutrição do solo, da área, e, ao mesmo tempo, usa o milho para tutor. O feijão se enrola no milho e ajuda a aumentar a área fotossintética do feijão, que fica mais alto, né? Sobe enrolado, não prejudica o milho, e depois que você colhe o milho, você continua catando feijão, né? Então, aqui é um desenho, né, dessa área. A gente comparou a gliricídia, que é outra leguminosa perene, só que não é nativa, a cratilha e uma área testemunha, né? Então, a gente vem fazendo aí a colheita do milho, da feijão, da abóbora. Parece que hoje foi a última colheita de abóbora. E a gente está fazendo essa colheita de abóbora já há muito tempo, já há pelo menos 4 meses. Está produzindo abóbora ainda. O feijão, até 2 semanas atrás, a gente ainda colheu. E o milho é uma colheita só, né? Mas a gente colhe o milho para grão e continua colhendo feijão e abóbora ao longo do tempo. Não é uma coisa que se faz colheita mecanizada, mas é uma possibilidade de produção de um alimento rico, biodiverso, em áreas pequenas, né? Pode atender a demanda de agricultores familiares ou quem tem uma horta, por exemplo, né? Em vez de plantar milho, feijão, abóbora, pode plantar rabanete, rúcula, alface, né? Mas é o quê? Um fornecimento de adubo verde, de matéria orgânica, praticamente perene, né? A gente já está, como eu falei, mais de 10 anos monitorando, né? E é uma estratégia muito interessante também para a substituição do quê? Do esterco bovino, né? Qual que é o problema do esterco bovino? Nem todo mundo tem acesso ao esterco bovino, né? Para você enriquecer o solo usando esterco bovino, geralmente você tem que comprar esse esterco, né? Esse esterco, ele pode vir nesse esterco sementes de plantas que o gado ingeriu que podem nascer na sua horta. Pode também nesse esterco ter os venenos que são aplicados, as vacinas, né? Os vermífugos que são aplicados nos animais. E quando você leva esse esterco, você leva esses antibióticos, esses produtos para dentro da sua área de produção. Além do que, em geral, isso é muito comum, os agricultores familiares que demandam esse esterco não têm muito dinheiro para comprar um caminhão de esterco. Fica na mão de quê? De político interesseiro. Não, eu te dou um caminhão, mas na hora da eleição você me dá o voto, né? Então, esse sistema de uso do adubo verde perene é interessante para gerar uma independência, né? E romper com essa história de troca de favores, né? Então, essa é um arranjo produtivo ancestral, novamente, né? Assim como a roça de toco. A milpa é um sistema ancestral que a gente pode dizer que estão juntos aí nesse sistema produtivo, né? A gente publicou um artigo no último congresso de agroecologia, que aconteceu agora no mês passado, justamente detalhando um pouquinho, né? E o rico disso tudo é da gente estar aprendendo, né? Ninguém sabe o que ia dar. Não é fácil entrar lá naquela área, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem a noção de como esse solo está protegido, né? Então, aqui só uma sequência, né? Aqui já está plantado. Vocês veem o branquinho ali é a folha da creatina que foi podada antes da semeadura do milho. Fizemos a semeadura do milho e ela já está toda rebrotada de novo. Lembra que a gente tira todas as folhas, né? O milho cresceu e ela está toda rebrotada. Já dá para ver essas folhas maiores embaixo. É a abóbora crescendo e o feijão com folhas menores, não dá para ver daqui, mas está subindo no milho, está enrolando no milho, né?
aqui um pouquinho mais adiante, né, na passagem do tempo, o milho, a feijão. Vocês veem que a área está toda Ô, protegida, Walter, né? quando você Oi. fala testemunha, é porque aí não coloca nenhuma. Isso, a testemunha é sem nada. Aí é até interessante comentar, porque essa testemunha é o solo, geralmente, é o que acontece na agricultura familiar, quando o agricultor ou agricultora não tem recurso nem para fazer a adubação verde, ou não conhece a técnica da adubação verde, ou não tem como comprar o esterco. Então a gente colocou na testemunha uma área onde não é feita a deposição de nada, nem adubo químico, nem adubo orgânico. É só para mostrar, porque em geral a agricultura familiar tem essa condição, né? O uso intensivo da mesma área, né? Ele não tem, vamos descansar essa área e plantar só daqui 2 anos. Eles não podem fazer isso. A área sempre é pequena, né? E também tem uma questão aí que a Cratilha trouxe esse benefício, né? Geralmente, para você fazer uma adubação verde, no Cerrado especificamente, você tem um período para você plantar a semente do adubo verde, cortar, muito curto, que é a época das chuvas. Então, se você depende da mandioca, do milho, do feijão, da abóbora para comer e para vender, você geralmente você não vai plantar um adubo verde que você vai plantar para cortar e deixar apodrecer em cima da terra, que é o que acontece, né? A decomposição, para nutrir o solo. Então, quando você usa os adubos verdes de vida curta, que é feijão de porco, crotalaia, guandu, são plantas muito importantes para adubação verde, né? Importantíssimas. Só que você tem que semear todo ano. Você cortou e ela morre, né? O guandu até que não, dura 2 até 3 anos. Mas você vai ter que plantar de novo, você vai ter que ter semente de novo. No caso específico da cratilha, que é uma planta perene, você plantou uma vez só e vai podando. Então, como eu falei, nós já estamos desde 2013, nós já estamos há 12 anos, né? 12, 13, 25. É isso, 12 para 13 anos que a gente está com a mesma planta de cratilha que a gente plantou lá, tá lá, ela continua produzindo, né? Então, essa testemunha serve para mostrar também, a gente traz essa discussão também, né? De como é que você melhora o seu solo, né? Dependendo do esterco, dependendo de um adubo verde de ciclo curto, ou, né, tendo aí essa oportunidade de ter uma espécie perene nativa brasileira, né? Então aqui vocês veem aí a folha da cratilha ainda está lá presente no solo, né? Ela ajuda a controlar as plantas espontâneas. E aí a gente tem aí uma, vamos dizer, uma técnica que a gente chama de compostagem laminar. Porque acho que vocês já ouviram falar de compostagem, né? Compostagem é aquele monte de matéria orgânica que você coloca, acumula e tem que revirar, né? Para que a temperatura não queime a matéria orgânica, não degrade os nutrientes, né? Não gere chorume, né? Então você está sempre virando aquela compostagem, né? Exige realmente um trabalho, né? E é feito fora da área de produção. Nesse caso aqui, a compostagem laminar é na área de produção, né? Então a decomposição vai acontecendo de baixo para cima, né? Então está sempre liberando nutriente ao longo do tempo, né? Não é uma liberação única, mas ela é contínua, né? E aqui a foto, né? Uma foto que eu fiz com os meus estudantes bolsistas, né? Eles me ajudaram a fazer um arranjo bonito, né? Então a gente tem as abóboras, o feijão, que é o feijão catador, né? E o milho. E a gente plantou 3 materiais de milho, um crioulo vermelho, um da Embrapa, uma variedade, e um dentado do norte de Minas. Então, vocês veem, é uma produção sadia, ela não é a produção que o agronegócio deseja, né, de milhares de toneladas por hectare, mas é uma produção que pode ter uma continuidade muito duradoura, né? Você não está degradando esse solo, pelo contrário, você só está melhorando, né? Aqui eu tenho alguns dados, né?
desse manejo, de 2013 a 2023. São 10 anos, né? Então, nesse período foram feitas 30 podas drásticas. A densidade dessa cratilha é de 5 mil plantas por hectare, né? Então, é uma densidade não muito alta, né? Quando você planta o milho, aquele milharal, tudo igualzinho, são 60 mil plantas de milho por hectare. E aqui a gente tem 5.500 plantas de cratilha por hectare, né? Bom, o aporte de nitrogênio nesses 10 anos foi de 3.000 quilos de nitrogênio por hectare, o que dá mais ou menos uns 300 quilos de nitrogênio por ano por hectare, né? A gente sempre faz, extrapola, né? A gente pega os dados daquela área pequena e faz uma regra de 3 e chega na produção em 10 mil metros quadrados, que é um hectare. A gente produziu uma quantidade de 417 toneladas de massa verde por hectare ao longo desse período todo, que está a mais de 41 toneladas por ano. E uma das outras coisas bacanas que a gente identificou foi a melhoria do pH, né? O solo que era ácido, geralmente o solo ácido está aí nessa faixa, né, de 5 para baixo, e esse pH aumentou para 6,5, sem colocar uma grama de calcário, sem colocar gesso. A única coisa que tem aí é matéria vegetal e atividade microbiana. Então, o pH foi alterado pela biodiversidade, né? Enquanto que para você elevar o pH em um solo ácido, geralmente você tem que destruir montanhas calcárias, patrimônio natural, cheio de potencial turístico, cheio de marcas dos povos ancestrais, cheio de biodiversidade associada às grutas, e transformar isso em calcário para elevar o pH, né? Então, o impacto danado. Enquanto a gente pode fazer isso usando o quê? A nossa biodiversidade, né? Aqui já é um gráfico da mesma área, mostrando a produção de fitomassa ao longo de 11 anos. Aqui a gente aumentou um ano, né? E aqui a gente vê uma barriga aqui nesse gráfico, né? Que no primeiro ano produziu um pouquinho, ela foi só aumentando até o terceiro ano. No quarto ano, a gente entrou com braquiária no sistema. Em vez de plantar milho, de plantar feijão, a gente colocou a braquiária. Não foi ideia nossa, não. O nosso gestor solicitou que a gente fizesse isso para ver o que dava, né? E a gente viu que caiu a produção de massa da camaratuba, da cratilha. E a gente foi entender melhor, né? Existiu aí um sombreamento, né? A braquiária, ela, naquele solo que já estava muito rico, ela cresceu muito rápido e ela fez um sombreamento. Então, quando a cratilha começou a crescer, a braquiária sombreou e ela reduziu a produtividade, né? Então, a gente viu esse impacto e logo em seguida tiramos a braquiária e voltamos a produzir como a gente vinha. Então já houve novamente o crescimento dessa produção de massa. A gente vai monitorando ao longo dos anos, né, para ver como é que é essa oscilação. Mas foi interessante a gente atender a demanda do gestor, porque aí a gente pôde comprovar, né, a importância da energia solar para a cratilha produzir fitomassa e como ela é uma planta de pleno sol, né? Ela gosta de sol. Aqui um outro experimento, vamos passar mais rapidinho aqui, mas é um plantio também de milho no ano de 2013. Ele foi semeado no final de novembro e uma semana depois a gente colocou as sementinhas da cratilha no meio da linha do milho. Então foram duas sementes, duas linhas de milho para uma linha de cratilha. Aqui é a área, uma faixa comprida do lago do eucaliptal. Eu já vou adiantar para vocês que o milho não aguentou, a raiz do eucalipto realmente drena muita água e a produção do milho foi muito fraca, sabe? Mas teve um componente também interessante, é que em 2014 a gente teve só um terço da precipitação prevista. Então foi um ano que foi a menor precipitação
em 88 anos que estava sendo monitorada, né? Então, lembrando que a gente plantou no final de 2013, né? Como está aqui, ó, final de 2013. Então, essa planta cresceu ao longo do ano de 2014 com pouquíssima água, sem irrigação. Aqui o milho, para quem conhece milho, está vendo que esse milho está com uma canelinha que a gente chama muito fina. O milho não produziu, né? Ele está até verde ali, mas ele não conseguiu crescer. E aí, na sequência das imagens, eu vou mostrar como é que está a cratilha. Aqui é o Elcio, dono da fazenda, né? Do sítio. Então, o milho a gente até deitou ele no chão, porque não deu nada, e a cratilha já está desse tamanhão aqui, ó. Já está com quase 1,80 m, 1,50 m, 1,60 m. Aqui a gente já fez tombamos o milho e fizemos uma poda de condução, que é eliminar esse ramo comprido para que a planta da cratilha não tombe, né? Então a gente fez uma poda de condução e aí na sequência outra tentativa de plantar milho e para vocês verem aqui como é que está a cratilha aqui, bonitona, né? Sem irrigação nem nada. Janeiro de 2015, o milho já fracassou de novo, né? Então nem conseguiu crescer de novo direito. Tem um pendão, mas nem espiga não formou. De tão ruim que foi o ano 2014 para a chuva. Mas a cratilha vem crescendo bastante bem, sem problema, sem irrigação. Na foto de março, a cratilha já tomou conta da área. Então ela tem mais ou menos um ano e pouco, né? 1 ano e 3 meses no máximo, né? E em maio de 2015, ela está toda florida, repleta de cachos e que viraram sementes no final de setembro, né? Aí não está madura ainda as sementes, mas então para vocês verem o potencial dessa planta para enfrentamento das mudanças climáticas, né? É uma planta que produz material vegetal, produz semente durante um período de baixíssima precipitação. Novamente, a poda drástica da cratilha, fizemos a semeadura, no caso aqui de sorgo, não, aqui é milho de novo, e essa é a sequência, né? Isso é para mostrar para vocês como é uma planta resiliente, né? Capaz de realmente ocupar o solo, proteger o solo, melhorar as condições químicas, físicas e biológicas do solo e produzir alimento, né? Então, aqui na sequência, outra sequência de fotos, né? E aqui é a situação dessa mesma área, depois de tirar o milho que foi plantado, e o agricultor desistiu de plantar milho, como eu falei, por causa do eucalipto ali. O milho não dava certo, né? Mas aí o que acontece quando ela deixa de ser podada? Ela cobre o solo. Esse solo é um solo muito bem fertilizado e não nascem plantas praticamente debaixo dessa sombra. Então ela faz um controle das plantas espontâneas sem precisar capinar, sem precisar de jogar veneno, né? Somente sombreando a área. E aí, na sequência, a gente mostra aí como é que é a paisagem, né, ocupada por essa planta. Dá uma pausa aqui e entrar no controle biológico conservativo, que tem a ver também com a historinha que eu contei lá da Vista Alegre, né? Que é o quê? O papel dos insetos nesses sistemas produtivos, né? Então, a gente tem aí uma cultura, em geral, que os insetos são tratados como pragas mesmo, né? São desconsiderados como seres vivos e têm um papel ecológico importante. Enquanto isso, a gente tem 1 milhão de insetos conhecidos e provavelmente 9 milhões para ser descobertos ainda. Muito inseto ainda que não é conhecido, né? Então, a estimativa é que a gente tem até 10 milhões de espécies de insetos e a gente conhece só 1 milhão. E eles estão aí, o quê? 480 milhões de anos. Estão muito tempo na nossa frente, enquanto a gente pratica agricultura como espécie há 10, 12 anos, eles estão aí há milhões de anos. Aqui é uma foto de uma resina, né? Bloco de resina desse inseto que foi extraído de uma resina de árvore, foi capturado por uma resina de árvore e está lá há milhões de anos incrustado, né? É a efeméride, né? Quem é da área de biologia conhece, né? Essa efeméride é um inseto que vive só um dia na parte aérea,
e a maior parte da vida debaixo d'água, né? Então ela foi capturada ali naquela resina, só para mostrar o quanto os insetos estão na frente da gente, né? Milhões de anos. E aqui mostrando um inseto que muita gente tem medo, né? Que é o marimbondo, né? Ele aqui está fazendo o quê? Carregando uma lagartinha no milharal lá do Lucas, lá na Fazenda Vista Alegre, aquela fazenda bonita que eu mostrei para vocês, né? Uma paisagem bem complexa, né? Cheia de mata em volta. Esse marimbondo veio da mata, né? Esse outro também, né? Que vocês vão ver três espécies diferentes de marimbondo fazendo o quê? Capturando as lagartas que estão no milho, né? Então, qual que é a importância da mata? É a fonte dessa biodiversidade que faz o controle natural. Lá também a gente encontrou tesourinha, né? Que é um inseto também que faz o controle natural. Aqui já é uma foto de um milharal lá em Irecê, na Bahia. Aqui a gente vê uma joaninha padrão, né? Vermelha com pitinha preta, mas tem uma joaninha preta também. E aqui uma vespa, uma marimbondo. Então, aí são organismos que estão presentes na natureza e que estão aí fazendo o trabalho deles que eles fazem há milhões de anos. Aqui, voltando aí à nossa pesquisa da cratilha, é uma descoberta que a gente fez, né, de identificar um nectário extrafloral, né? O que é esse néctar extrafloral? No local onde a flor aborta, nem toda a flor vira fruto, né? Vira semente, vira vagem, né? No caso da cratilha, quando a flor aborta, a planta exuda uma gotícula que é o néctar extrafloral, que não existia nenhum relato na academia sobre isso, e a gente foi o primeiro a relatar, né? Então, essa descoberta é muito interessante porque quando a gente ia visitar a florada da cratilha, a gente via muitas abelhas grandes, mas via muitas pequenas também. E a gente, através da pesquisa, aprofundando a pesquisa, vimos, né, que essas abelhinhas, elas estão ali interessadíssimas nesse néctar extrafloral. Esse néctar ele é exudado durante um período de grande seca no cerrado, que é de abril a setembro, até outubro. A florada da cratilha tem essa duração bem longa. E quando a flor não vinga, ela exuda esse néctar extrafloral. Além das abelhas, essa vespa, tá vendo esse ferrãozinho aqui, ó? Ela insere dentro da lagarta e deixa o ovinho lá dentro, né? Então ela parasita a lagarta. Mas ela precisa, para atingir a maturação fisiológica, ela precisa de se alimentar. Então, o néctar extrafloral da cratilha ajuda a nutrir esses animais, né? Aqui a abelhinha já está aí, ajuda a nutrir esses animais e atravessar o período da seca fortalecendo as suas populações, né? E o desafio que eu trago aqui, né, em cada oficina que eu falo, é planta cratilha, vamos acompanhar a florada dela, que é longa, e a partir dessa florada, a gente fazer os registros das abelhas nativas e dos agentes de controle biológico presentes na região. Então, a gente já tem um catálogo de abelhas fotografadas na cratilha aqui na região central de Minas Gerais. Deve sair ainda esse ano um catálogo com os agentes de controle biológico, todos fotografados na cratilha, né? Na florada da cratilha. Então a gente propõe, né? Eu sempre levo as sementes e sugiro, olha, vamos praticar a ciência cidadã, que é cada comunidade planta cratilha, chama os jovens, quase todo mundo tem celular, vamos tirar foto desses insetos e vamos registrar essa biodiversidade associada à cratilha, porque ela é uma indicadora de qualidade ambiental. Se naquela florada da cratilha não tiver diversidade de insetos, vocês estão com a paisagem degradada. Já se você tiver biodiversidade de abelhas ou agente de controle biológico, você está bem na fita, né? Então, isso pode ser uma, uma oportunidade da gente praticar realmente a ciência cidadã, né? Envolver as comunidades. E aqui o último slide foi feito lá em Goianá, na zona da Mata Mineira, com a prática que a gente desenvolveu, né? De usar as fotografias dos insetos que a gente fez na cratilha e coloca no chão e pede para a comunidade, se tiver alguma curiosidade, perguntar o que que é, ou falar o nome que conhece. Então, é uma dinâmica que a gente vem utilizando já há um tempo. Aqui são assentados lá de um assentamento do MST de Goianá.
né? Então, em princípio, né, eu tentei não me prolongar muito, já deu quase 1 hora e meia, né, para a gente poder conversar um pouquinho sobre o assunto, né? Então, aqui é uma foto que eu faço geralmente durante as oficinas, né? E aqui tem o meu e-mail, o meu contato de WhatsApp, e eu tenho também uma página que é o @biodiversidade cratilha, onde eu coloco não só fotos de insetos, mas dessas relações, né, que eu tenho tido com as comunidades, né, e essa prática dessa metodologia de popularização da biodiversidade, né, tentativa de praticar a ciência cidadã e, quem sabe, descobrir fotógrafos, né, e a fotografia é uma arte, né? E às vezes a gente é artista e não sabe. Só um segundinho, gente, que eu vou fechar a porta aqui. Pessoal, se quiserem abrir a câmera, aproveitar ele e perguntar. Desculpa aí, gente. Mas então é isso. Essa é mais ou menos a ideia que eu quis trazer um pouquinho da agroecologia como teoria, como prática e como oportunidade da gente praticar a ciência cidadã, né? Confirmando a questão, né, que eu falei lá no início, né? Que não é só a academia que produz ciência, que produz conhecimento. Os povos ancestrais já produziam conhecimento há muito tempo, né? E precisam ser valorizados, né? E acho que quando a gente valoriza o pequeno, né, a gente se eleva, né? Então, é isso que a gente tem para falar um pouquinho sobre a agroecologia. Qualquer coisa, estamos aqui para Ô, conversar mais um pouco. Walter, eu não, quero te agradecer, né? É sempre Hum. interessante. Eu fiquei curiosa agora a questão das abelhas. Então, já existe ou tem a possibilidade de ter um mel específico da florada dela? Eu acredito que não, porque precisa ser uma área com um cultivo muito adensado, né? E com colmeias próximas, né? A gente ainda não tem essa indicação, mas eu vejo como uma possibilidade porque eu já compartilhei a semente dela para muito apicultor, gente interessada inclusive em abelha sem ferrão, né? Para ter a cartilha, para aumentar, vamos dizer, a fonte de recursos durante o período da seca, né? Que é o que acontece em geral, né? Ela fornece esse néctar, pólen e o néctar essa floral no período da seca. Então, é uma possibilidade, né? Então, a pesquisa, vamos dizer, Muito ela está aberta interessante, para muitos tem muita caminhos. coisa, É, tem muita coisa ainda que poderia fazer, né? sim, sim. Mas alguém quer perguntar alguma coisa? Eu tenho curiosidade. Pode falar. Ô Walter, eu queria saber de você, além da iniciativa cidadã, assim, você sabe de algum projeto, algum movimento dentro da política, mais política com P maiúsculo, Sim. é, que seja assim de alta abrangência que valoriza esse movimento? Da ciência cidadã? Pois é, olha só, tem uma rede de ciência cidadã no Brasil. Eu acompanho, eu tento acompanhar, aliás, né, essa rede, mas se você buscar nas redes sociais, você vai encontrar, né? Ciência Cidadã. Deixa eu ver aqui que eu recebi uma mensagem, só um segundo, que eu recebi uma mensagem agora à tarde. Eu não sei se foi no chat ou se foi no e-mail. Só um segundinho que eu te respondo. Mas eu vejo como uma forma de democratização do conhecimento muito importante, principalmente porque, vou dar o meu exemplo, né? Eu me formei como pesquisador dentro da Embrapa, né? O meu primeiro estágio foi logo que eu formei dentro da Embrapa. E lá dentro da Embrapa, ó, Instituto Nacional de Ciência Cidadã, INCC. Então, acho que a partir dessas letrinhas, INCC, você vai conseguir chegar
a um grupo que já está atuando nisso há um tempão, sabe? Eu me conectei a esse grupo, mas ainda não consegui, vamos dizer, compartilhar, nem a minha experiência não consegui compartilhar ainda, mas com certeza tem aí já esse grupo, viu, Bruno? Valeu. Bota fé aí que você vai conseguir aí se influenciar nessa rede aí. Mais alguém? É, o professor estava falando aí sobre a milpa. Eu vi isso na aula de agroecologia, né? Ele falando sobre a cultura também das três irmãs, né? Que é conhecido também, esse Sim, cultivo. isso, Que é muito bacana, onde um ajuda o outro a nutrir o solo, a liberar nutrientes para outra planta. É um isso. cultivo muito bacana. Certamente. É uma descoberta para, vamos dizer, para os agrônomos vizinhos nossos aqui da universidade, é uma novidade, né? E o que é uma pena, né? Porque já é ancestral na nossa América Latina, né? Não só a milpa, como a roça de toco, né? Então a gente realmente fica de fora, né, dessa possibilidade de, quem sabe, contribuir de alguma forma, né? Disseminar mesmo esse arranjo produtivo, né? Porque quantas hortas não tem aí nos fundos de quintal que não podia fazer um arranjo como esse, né? Plantar Sim, feijão, plantar verdade. abóbora, plantar milho, por que não, né? Por que que tem que ser só couve, só alface, só batatinha? Por que não fazer uma muvuca mesmo, né? Isso. Eu, Ô, eu quando eu estou sempre mexendo com plantando alguma coisa, então eu sempre procuro diversificar, né? Sim, Diversificar para um pouquinho de cada coisa para poder, até mesmo para a gente alimentar, ter uma alimentação mais enriquecida, né? Em vez de ser só uma sim, monocultura, sim, sem então dúvida. ter uma diversidade é muito melhor. A lógica é justamente essa, né? É a diversidade, né? Walter, estamos iniciando uma horta lá na farmácia. Opa, Ah, eu Vamos soube ontem, tentar. o professor falou ontem na aula de agroecologia dessa horta que você está fazendo de medicinais lá na farmácia. Eu quero conhecer. Pois é, na verdade, a proposta não é nem só medicinais, não. A gente quer ter de tudo, assim, talvez até fazer essa bagunça aí que o Walter tá falando. Mas no vamos bom sentido, iniciar, né? Walter. Já fizemos o manejo lá de 17 hortas, um para 5. Nossa, eu quero conhecer 17. e Como que eu participar também, né? Canteiros, falo? canteiros, canteiros. Canteiros, 17, Isso. 17 canteiros, um para 5. Aham. Quer dizer, mas é para início, tá bom. Ótimo, bacana demais. Vocês podem, se vocês forem contar com o esterco, né? Eu já digo, se preocupem com essa questão de trazer coisa de fora, não só sementes, como resíduos de agrotóxico, vacina, né? E tudo mais. Agora, se Pois vocês tiverem interesse em colocar a creatina no sistema, pode fazer uma área só com ela para produzir a massa. Não precisa de plantar a creatina no meio dos canteiros. Pode plantar numa área Ah, lateral ou ter um canteiro só para produzir a massa da creatina, né? Então pois aí é. depende mesmo da criatividade de vocês. Se O vocês que que quiserem nós. semente, a gente manda. Não, não, quero conversar com você depois. O que você Opa, puder é ajudar a gente, diversificar lá, até para curiosidade, para ensino, né? sim. Para mostrar para os alunos, eu acho super válido. Aham. E é um aprendizado coletivo, né? Não tem Com receita pronta, certeza. né? Cada Não. local pode ter uma peculiaridade, pode ser bom, pode não ser tão E isso bom. tem que testar. Mas eu pensei, né, dessa iniciativa fazendo um curso sobre a agroecologia da prefeitura. Ah, que E, ótimo. e aí eles falaram da possibilidade de estar indo, né, em escolas para iniciar uma horta. E aí eu falei, por que não tentar lá na farmácia? E a direção foi muito receptiva e já iniciamos. Ah, que bacana. Ó, que ótimo. Depois você vai lá fazer uma visita para a gente. Pode Eu contar. quero conhecer Nós vamos também. combinar.
Ah, vocês todos. Já até fazer um convite aqui, dia 19, nós vamos fazer o primeiro plantio. 19 agora, do véspera de feriado? Quem puder ir lá de tarde, nós vamos fazer 1 hora, nós vamos iniciar a prefeitura vai doar algumas mudas, eu nem sei, vai ter surpresa, a gente nem sabe ainda o que ele vai conseguir, mas vai ser bacana, né? Tem que tentar, né? Igual você está falando, né, Walter? Até porque a Isso. gente não sabe o que vai dar certo, o que não vai, é com esse propósito mesmo. É isso aí, não podemos parar de experimentar. Nada está pronto, né? Isso, não, faz parte. Ô, Walter, te agradeço demais, obrigada. Depois Imagina, vou disponibilizar lá também a gravação. Pessoal, ótimo. então, é a atividade aí, né, de sempre, e a gente encontra, então, na verdade, quinta-feira que vem é feriado, né, na próxima quinta. Qualquer dúvida, vocês podem mandar também. Walter, obrigada, um abraço. Você vê, a Isabela mandou um abraço para mim também. Tá, pode deixar. Um Com forte Deus, abraço, tchau, gente. gente. Tchau, até Um mais. prazer. Obrigada. Tchau.